Tá. Tá Bom pelado, dia. não, né? Vamos lá, então. A nossa página 33, quem está chegando aí. Depois, não esqueçam de deixar lá no chatzinho o oi de vocês para eu colocar na chamadinha, tá? Prosa regionalista. Nas aulas passadas, nós vimos um pouquinho sobre o que era o indianismo, né? A prosa indianista, que falava que tinha como ponto referencial ali o índio como herói, né? Nós vimos as duas obras importantíssimas que foram Iracema e o Guarani. Eu conversei um pouquinho sobre essas duas obras. O Luiz disse que estava lendo o Guarani, né? Então eu não quis falar muito sobre essa obra porque ele estava lendo, não falei do final, só alguns pormenores ali, né? E depois nós vimos a questão da urbanista, que foram os alunos, a crítica, né, referente à sociedade carioca da época, que existia a questão dos dotes. Nós vimos o Casamento Comprado, com a obra Senhora, né, da Aurélia e do Sanches, lá do Seixas, né? Depois nós vimos a Lucília, coitada, que, né, por sair, que acontecia muito naquela época, as meninas saírem da sua cidade para mostrar, para tentar a vida, né, na cidade grande. Isso a gente pode perceber até na atualidade, né? Se nós formos passar de antigamente, né, do passado até a atualidade, isso acontece muito ainda. E agora nós vamos trabalhar a questão regionalista. O que é o regionalismo? Eles iam trabalhar, é muito importante que a gente veja o regionalismo sob o olhar romântico. Tá? Nós temos duas obras aqui que falam bem sobre este momento que eu vou tratar com vocês. Não vou falar de José de Alencar, né, mas eu vou falar de Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães e Visconde de Taunay escreveram obras que falavam sobre o interior do Brasil. Um olhar regionalista, ele não vai olhar de forma crítica, porque nós vamos ter vários momentos da literatura, por isso é que eu quero que vocês prestem bastante atenção em relação ao regionalismo, para vocês fazerem esse parâmetro. Nós vamos ter outras escolas literárias que também vão falar sobre o regionalismo, mas sob um outro olhar. Um olhar de crítica, de denúncia, né, ou valorização. Aqui ele vai ter um olhar romantizado sobre isso, vai ter em torno de um romance, né? Como nós vamos ver a Inocência, que é uma menina que ela é prometida por um velho e é muito doente, se apaixona pelo médico naturalista, que cuida dela, que vai lá ver a doença dela, e eles se veem apaixonados e não podem ficar juntos porque ela era prometida. Tá? Então, ali ele valoriza toda a região, porque ele fala da região, mas dentro de um romance, tudo muito idealizado. Acontece também lá no Sertanejo, de José de Alencar. E acontece com Bernardo Guimarães, na Escrava Isaura. Vocês já leram, assistiram alguma coisa sobre a Escrava Isaura? A Escrava Branca? Já. Já, né? Já ouviram falar? A Escrava Isaura já. A Escrava... Foi no 9º ano. Então, a Escrava Isaura é uma obra romântica, né? Que fala sobre essa questão da miscigenação também, né, que acontecia muito do negro e do branco, né, do seu senhor dormir, né, se deitar com as suas negras na época, as escravas, e surgiu a Isaura, que foi criada, ela tinha o sangue negro, mas ela tinha a pele, a tez, né, como ele mesmo coloca, a tez branca, mas corria dentro dela sangue negro, e ela teve todos os como é que eu posso... Incentivos da educação. Isso, ela teve todos os acessos possíveis e impossíveis que uma branca na época teria,
porque ela foi criada com ele. Até que acontece todo aquele conflito, acontece todo aquele desfecho com a Isaura, né? E muda tudo, aí vai mais voltado pela questão do romantismo, né? Então, a prosa romântica regionalista no Brasil representa o povo diferente dos nobres da corte. Então, ele vai trazer o fazendeiro, ele vai trazer o caipira, ele vai trazer o peão, ele vai trazer aquele povo mais inocente, né? Do que aquele povo da corte lá, aquele urbano que se preocupava com o dote, que se preocupava com o status, que se preocupava com o casamento, né? Tinha sempre um olhar diferenciado em relação a isso. E o regionalismo vai trazer essa inocência, vai buscar essa inocência do interior do Brasil. Tá? Demonstra o ambiente rural em oposição às cidades. Então, quando a gente descreve, na descrição mesmo das próprias obras regionalistas, a gente percebe que o ambiente é altamente rural, né? Todas as formas de como eles se locomovem, de onde eles se locomovem, a descrição que eles fazem que ele faz do ambiente, ele automaticamente mostra essa contraposição ao que o urbanista faz, tá? Então, representam o sertanejo, as paisagens e o costume do sertão. Claro, né, que os costumes do interior são diferentes dos costumes do urbanista, né? Então, eles vão trabalhar essa questão e seus valores. O que eu quero que vocês grifem ali na apostila? Sabe aqueles pontinhos que dizem ali, ó, por essa razão, tem os pontinhos ali embaixo na página 33, estão vendo ali? Sim, professora, 2 pontos. Isso. Sim. Ó, que diz assim, ó, por Tem essa 3, na razão, os verdade. romances regionalistas produzidos durante o romantismo carregavam algumas marcas específicas. Os acontecimentos que faziam parte do enredo eram muitas vezes deixados de lado para que o narrador pudesse descrever as paisagens, a fim de transportar os leitores para aquela região, para o lugar onde estavam sendo escrita a narrativa. Já podem grifar isso daí. Os personagens, Isso é verdade. Os personagens principais eram descritos pelo narrador interna e externamente, por isso observados em relação aos valores que marcavam seu caráter, a coragem, determinação, justiça e as roupas, postura corporal, linguagem. Muitas vezes, no sertanejo de José de Alencar, ele vai descrever como o sertanejo vai descrever. Então, essa parte, claro, né, gente, o que foca aqui, como eles falaram, a narrativa lenta daqui, é essa questão da descrição do ambiente, do personagem, das vestimentas, de tudo, sentimentos, tudo para vocês entenderem a ingenuidade de cada personagem, né, daquela região do povo, que era diferente, né, do urbanismo. Quando vocês forem ver o pré-modernismo, por exemplo, lá no terceirão, o pré-modernismo é uma escola literária da qual ela traz muitas questões de luta, né? A valorização do não de forma idealizada, mas é como se fosse o esquecido, né? O interiorano esquecido, que são os sertanejos, que a gente vai ver com Euclides da Cunha, e depois o interior do Brasil com Monteiro Lobato, que tem a figura que representa o interior, que é o Jeca Tatu, tá? Então, ele trabalha bem essa questão. E depois nós vamos ter, na segunda geração modernista, que ela é intitulada justamente por regionalismo, porque eles trabalham as regiões nordestinas.
E depois, na terceira geração, nós vamos ter um cara que revolucionou a questão regionalista, que é Guimarães Rosa, né? Ele vai trabalhar uma linguagem altamente, vai descrever a linguagem mesmo do sertanejo, né? Diferente desses regionalistas que eu acabei de falar e diferente desse regionalista nosso do romantismo. Então, é importante que essa fase agora do regionalismo, vocês tenham bastante ideia de como seja, né? Que depois nós vamos ler alguns trechos das obras aqui para a gente poder analisar, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não, depois eu mostro os autores para vocês, então. Fechou aqui? Depois, então, vamos fazer, então, essa parte do regionalismo. Tem o último pontinho lá, o do gaúcho, é verdade. O sertanejo, o gaúcho, o tropeiro ou o viajante, lá na página 34. Ou o viajante que atravessava o país se tornavam um símbolo do homem brasileiro, visto que a narrativa refletia o desejo de um país independente, que buscava definir a identidade de seu povo, atribuindo aos brasileiros nascidos em cada região algumas marcas comuns, como valores dignos e heróicos, apesar das diferenças de cada um apresentava em relação a homens de outras regiões. Gente, nós temos o sertanejo, o gaúcho. Se vocês quiserem colocar aqui o gaúcho, é uma obra também de José de Alencar, tá? Que ele trabalha os valores, né, dos nossos, os valores de cada região, como ele colocou aqui. Ele fala muito da linguagem, das expressões, algumas expressões gauchescas que ele coloca, né, algumas expressões sertanejas. Então, ele trabalha bem essa questãozinha, tá? Podem grifar ali também como importante aquele último pontinho da página 34 lá em cima. Depois, ali embaixo, antes da figura, no último parágrafo ali, destacaram-se como romancistas regionalistas. Podem colocar ali como importante, tá? Foi o José de Alencar, Visconde de Taunay, Franklin de Távora, Bernardo Guimarães. Tá? Marcaram ali? Depois eu peguei um trecho de um autor de cada segmento para a gente conversar um pouquinho sobre eles, tá? Então, para a gente finalizar, só deixa eu... Isso. Então, aqui, José de Alencar. Quem foi José de Alencar? Foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado, político brasileiro. Então, ele era tudo, né? E, além de tudo, um político muito bem quisto pela sua comunidade, tá? Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista, o principal romancista. Então, aqui, ó, ele era o principal, porque vocês perceberam ali, ó, vocês perceberam que ele está presente no indianismo, ele está presente no urbanismo, ele está presente no regionalismo e também no histórico, tá? Com o tronco de P, ele trabalha a questão histórica também. Não foi colocado aqui na apostila, daí eu também não coloquei aí, mas ele também se colocou. Destacou-se na carreira literária com a publicação do romance O Guarani, em forma de folhetim. Os folhetins, lembrando, né, que eram jornais e que eram publicados semanalmente, os capítulos, né, como se fosse uma novela hoje, né, como eu expliquei para vocês nas aulas anteriores, que alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani. Essa ópera O Guarani, vocês já escutaram A Voz do Brasil? Já. Aquela música que abre A Voz do Brasil, sabe? É a ópera O Guarani. Faz tempo. Que é uma música bem marcante, assim. Né?
Foi escolhido por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Então, ele foi o responsável, né, por adquirir essa cadeira, por se posicionar na Academia Brasileira de Letras, e é óbvio, né, que Machado de Assis queria muito ele na academia, quando ele, depois nós vamos entender o porquê, né, mais tarde lá no realismo. Então ele era um dos maiores romancistas dessa época, não tinha como não indicá-lo para a Academia Brasileira de Letras, e muito respeitado, né, pelo povo, para assumir essa posição na Academia Brasileira de Letras. Tá certo? Então, sempre lembrem de José de Alencar como um dos maiores romancistas da fase do romantismo. Muito importante ele, tá? Olha que fofo. Oi. Quando se ama deveras e se está com o objeto do amor, não se recorda, não se deseja, não se quer mais nada. Que lindo, né? Ei, Lindo, professor. Eu diria profundo. Vão, por favor, Profundo. mergulhem no romantismo. Obrigada. Muito bem, professor. Tá? Muito obrigada. Tô quase chorando aqui. Tá? Porque, gente, olha aqui, ó, isso aqui é uma coisa que é para levar para a vida isso aqui. Quando se ama deveras e se está com o objeto do amor, não se recorda, não se deseja, não se quer mais nada. Eu tô com a minha amada aqui, o que eu tenho que ficar olhando para as outras? Isso é para vocês, homens, né? O que eu tenho que ficar olhando para as outras se eu tenho meu objeto de amor ali? Objeto de amor. Objeto de amor quer dizer, do amor, né? Quer dizer que é a sua amada, né? Não é que ela seja um objeto, mas é a sua amada. Não falei nada, aproveitando. Eu sei, não falei nada. Também não estou dizendo nada. Só estou explicando. Quero deixar bem claro. Como dizia um aluno meu, deixar mais claro que água, né, professora? Mais claro que água. Quem foi esse cara lindo, querido, né? Que, olha ali entre parênteses, né? A moreninha. Macedo, né? Joaquim, doutor Macedo, né? O doutor Macedo, ele tinha esse olhar romântico, doce dos jovens. Pensem vocês, se eu for escrever uma obra descrevendo o amor, né? O namoro, por exemplo, do Mateus e da Lelê. ou da Cauane com seu amado. Como é que é o nome do teu amado, Cauane? É o João Gabriel. João Gabriel? Mas ele é Cabral. Ah, ele é o Cabral? Calma, professora, não é o nosso João Gabriel. Ah, então tá, tô calma. Então tá. Gente, olha só, imagina se eu fosse escrever sobre o romance de vocês. Esse olhar, essa coisa de que acontece no meio desse romance gostoso, de adolescentes, né? Na época era ingênuo, não sei se ainda aqui nessa fase ainda é ingênuo, apaixonado, né? Não sei, cara. Na minha fase também já não era muito assim, imagina na fase de agora, né? A gente é muito ingênuo, professor. Eu imagino. Só pensa em sexo depois do casamento. Ah, pronto. Eu não falei nem em sexo. Viu? Viu como é? Tá brincando negócio aí. Bem ingênuo tu, né? Só depois do casamento. Só depois do casamento, tá certo. Tem que se resguardar pro seu amor eterno, tá certo. Foi o que eu falei, professora. Ficou ultra romântico. Ultra romântico, perfeito. Meu Deus, vocês são demais. Joaquim Manuel de Macedo, jornalista, olha só, jornalista, professor, romancista, poeta, teatrólogo e memorialista. Quer mais alguma coisa? Pega. Nasceu em Itaboraí, Rio de Janeiro, em 24 de junho de 1820 e faleceu no Rio de Janeiro, em 11 de abril de 1882, um ano depois que foi aberto o realismo no Brasil. É o patrono da cadeira número 20, por escolha do fundador Salvador de Mendonça, tá? Da cadeira da Academia de Letras. Fechou? Lindo, né? Olha ali a barbichinha dele. Tá na moda, porque hoje em dia os homens estão usando só barba, né?
Ai, El Bigodon, né? Lindo ele, olha só, gente. Ele é lindo, ó. Manuel, Vou deixar o meu bigode assim. lindo, vai arrasar. Manuel Antônio de Almeida foi um escritor brasileiro, autor de um único romance. Ele só escreveu uma obra, Memórias de um Sargento de Milícias. Essa obra aqui... Ui, o quê? Ui, livrinho, ui. É Rui, horrível eu esse nunca livro. mais quero pegar esse livro na minha vida. vocês Horrível leram esse essa livro. obra? Infelizmente, Não, acho que foi ler Vou mandar a gente não leu, né? Eu não li. Lê. Eu tirei um nessa Era pra ler, mas eu não li. Eu tirei Sério? um nessa prova. Gente, é muito A gente tava no engraçado. 6º ano, eu acho. Ou no 7º. Eu No acho que foi no 7º. 7º. Foi Porque no era 7º. caído, E aí a professora. E aí a Iris falou pra gente ler. Eu tirei 0, professora. Não, tirei 1, pra professora ter Eu acho que eu noção. tirei 3, sei lá, alguma coisa assim. Gente, assim, Ah, deixa eu não só li. explicar essa obrinha para vocês. Não precisa, pode passar. Pode pular. Memórias de um Sargento de Milícias, ele é muito importante porque ele tem um pé. Lembra que eu falei para vocês que eu ia deixar por último essa obra aqui do Manuel de Almeida, porque ele já é um período de transição. Por isso é que a linguagem que vocês leram, né, o livro, não é, lógico, né, gente, não é a linguagem de um 7º ano, por exemplo, né? Eu não dou esses livros para os meus pequenos justamente por isso, para não ter essa versão. A pessoa pega ranço. Pega ranço, exatamente. Então, assim, essa leitura é uma leitura difícil, é uma linguagem difícil para vocês agora, imagina lá no 7º ano, né? Então, vocês não precisam ter ranço. Agora, se vocês lerem, né, se vocês analisarem essa obra sob um outro olhar, vocês vão entender, vocês vão gostar melhor dessa obra. Então, Memórias de um Sargento de Milícia é um período de transição para o realismo. Se vocês quiserem colocar aí num cantinho da apostila, alguma coisa, tá? Pode colocar. Mas ele é um período de transição já para o realismo, porque ele está com um pezinho no romantismo e um pezinho no realismo. Ele fala, né, como vocês leram a obra, de um garotinho, o Patacas, né, o Leonardo Patacas, Leonardinho, ele nasceu de uma, como ele mesmo costuma dizer, de uma piscadela e de uma pisadela num porão. Né? Então, poxa, eles se apaixonam, dois que se apaixonam, e já mostra ali essa questão da sensualidade, a questão já de ir para os finalmente. Em nenhum dos românticos de antigamente, né, anteriores da narrativa, eles não, em nenhum momento, eles falam de ter uma atração física, assim, né, de sedução, por exemplo. E o Leonardo e o Manuel de Almeida, ele já fala dessa questão da sedução. E aí mostra a traição, porque eles se casaram, tiveram o Leonardinho, e aí a esposa dele trai ele, foge com outro miliciano, outro da milícia, né? Outro sargento de milícias. Então ele sai com outra pessoa que tem ele foge com um cara que tem uma patente maior do que ele, por exemplo, né? E ela deixa o Leonardo e o Leonardinho sem chão, assim, né? Sem família, vamos dizer, abandonados. E, poxa, o que acontece? O Leonardo também não dá bola para o filho e vai em busca da felicidade dele. E o Leonardinho, ele é criado pelos padrinhos, né? Que é o Barbeiro e a Beata. Tanto é que eles não têm nome. Eles são referidos a Barbeiro e a Beata. Um queria que ele se tornasse padre, que é a Beata, que daí pelo menos ele ia ter uma posição, um respeito, né, pela sociedade. E aí ela tentou levar para a igreja, tentou levar, né, fazer dele um homem santo para se tornar, um homem da igreja para se tornar um padre. Só que até chega até o momento que ele rouba a caixinha lá da oferta. E aí pronto, não, ele não serve para ser padre, né? Então ali ele já é expulso. E o Barbeiro então mostra a real vida, né,
do que ele tem que seguir, de trabalhar, de ter a vida dele. E ele se apaixona por Luizinha, né? Daí começa esse triângulo amoroso. Ele, a Luizinha e o outro personagem que eu esqueci o nome, né? E aí começa, a vida dele não dá certo. No final, ele acaba ficando com a Luizinha, né? Mas é toda a descrição dele que ele não é nada e ninguém, ele não consegue ter uma ascensão, abandonado pelo pai, poxa, já são características do realismo. É uma característica já de degradação da sociedade, tá? Que é o que Machado de Assis vai colocar, vai ter um olhar muito mais observador em relação a isso, certo? Porque Machado de Assis também teve a fase dele romântica. Ele aprendeu a escrever porque ele andava no meio desses romancistas. Ele era amigo desses romancistas. Só que ele não tinha o mesmo olhar que eles, entendem? Então, nesse momento, Machado de Assis vai descrever a sociedade, por isso o movimento realista, né? Ele vai acabar com aquela idealização dos românticos que tinham em relação à sociedade, aos amores, aos romances, né? E ele vai mostrar como era de verdade um romance, como era de verdade a sociedade, como era de verdade, né? Como funcionava de fato, né? Esses amores prometidos aí, né? Então, assim, e Manuel de Almeida, ele faz isso, tá? Ele já tem um olhar assim, ele não é estritamente romântico, ele já tem esse período, ele já é considerado um período de transição, juntamente com Inocência. Inocência também teve um período de transição, ele estava encaminhando ali lá no regionalismo, né? Ele também estava encaminhando para um olharzinho menos romântico do negócio, mas o Almeida ali, meu Deus, ele era totalmente, se ele não tivesse na geração romântica, ele seria um iniciante ao realismo, tá? Porque daí Machado de Assis ia se sobressair, né? Com certeza ia se destacar como o melhor autor, escritor da época, assim, como é visto hoje, tá? Chorei, lembrei. Olhem só, quem é esse, né? Bernardo Guimarães. Os meus braços estão presos, a ninguém posso abraçar, nem meus lábios, nem meus olhos. Não podem de amor falar. Deu-me Deus um coração, somente para penar, né? Então, meus abraços estão presos, eu não consigo abraçar vocês, tá? Por isso ali, ó, quando eu li isso daqui, eu fui obrigada a colocar para vocês. Hã? Isso é a quarentena, professora? É a quarentena, né? Coloquei para vocês. Isso daí é para vocês mesmo. Bernardo Guimarães, né? Magistrado, jornalista, professor, romancista e poeta. Nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais. Por isso é que ali a Escravizaura se dá em Minas, né? No interior de Minas, ali. Em 15 de agosto de 1825 e faleceu na mesma cidade em 10 de março de 1884. É o patrono da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras por escolha de Raimundo Correia. Tá? Raimundo Correia é um dos autores do parnasianismo que vocês vão conhecer logo, logo. Tá? Então, aqui nós temos também, por último, se eu não me engano, Visconde de Taunay. Olha o cabelinho dele, que lindo. Olha o bigode, olha que coisa sexy. É estilo que se fala? Lindo. O amor não pensa, não calcula. O amor é todo misericórdia. É um sacrifício da vida. Não mata, é um sacrifício da vida. Não mata e não extermina. Que lindo, né, gente? Olha, para quem tá apaixonado aí, ó, legal para botar lá num dizerzinho lá pro namorado, viu, Cauane? Eu sei que tu és bem romântica. Então, manda lá pro Cabral. Visconde de Taunay. Engenheiro, militar, professor, político,
historiador, romancista, teatrólogo, biógrafo, etnólogo e memorialista. Nasceu no Rio de Janeiro em 22 de fevereiro de 1843 e faleceu também no Rio de Janeiro em 25 de janeiro de 1899. Vocês perceberam que todos esses autores aqui que a gente analisou e a gente viu, eles fazem parte da geração, da Academia Brasileira de Letras, né? Eles são imortais, tá? Então, só para vocês terem essa noção, porque depois nós vamos conversar com outros autores também, que eles não foram indicados para a Academia Brasileira de Letras, mas não deixaram de ser importantes para a nossa literatura, tá?